a minha vida profissional, entre várias coisas, termina no Museu Nacional do Teatro, onde exerci a função de bibliotecária. Paralelamente a isto, colaborei bastante tempo com o Serviço Educativo, fazendo contação de histórias e ensinando as próprias histórias de uma forma mais apelativa, que as crianças mais facilmente se identificassem com o livro e com a leitura e, portanto, de uma forma mais aligeirada e mais teatral, vamos assim. Pronto, gostei muito sempre do que fazia e quando me reformei já trazia como grande vontade, durante a reforma, levar esta ideia e dar-lhe forma. E então lembrei-me de criar um projeto a que chamei Mala de Histórias e com este projeto passar uma mensagem que é, afinal, a minha mensagem de vida, levando-a para as escolas, até aos museus, até ao encontro das crianças e das pessoas que, de certa forma, poderiam crescer, e porque todos nós crescemos, os adultos também, até ao final da vida. Eu tenho muito ainda para crescer. E, portanto, foi um objetivo forte esta aposta na Mala de Histórias. A Mala de Histórias começa a fazer o seu caminho. Para mim era fácil a escolha de textos, porque ao longo da vida profissional também fui tendo esta grande valia de conhecer muitos autores, muitos escritores, muitos ilustradores e, portanto, foi muito fácil a seleção de textos, a meter dentro da mala, a criar contactos com as câmaras, com as escolas, oferecendo o meu trabalho voluntário. Portanto, isto... gosto sempre de tocar nesta tecla do voluntariado, porque acho que, na minha perspectiva, sendo reformada, eu já terei a minha reforma que dá o meu sustento e tudo o resto que eu possa fazer não é por não ter valor, mas é que tem muito mais valor do que o dinheiro possa dar. E, portanto, eu estou a dar a minha disponibilidade, o meu tempo, que é aquilo que vocês, na vossa vida neste momento, não têm, porque precisam fazer tantas coisas. Então, eu tenho que fazer ao vosso lado de outra forma, não tirando o vosso caminho, porque também seria injusto estar a tirar o local de trabalho a quem está na vida ativa. Vou fazendo ao lado, vou fazendo o meu caminho, como complemento aos outros. E pronto, nesta perspectiva, recolhi uns textos que vou sempre escolhendo, comecei a fazer horas do conto nas escolas, levando sempre estas mensagens que eu acho que são tão importantes. O mundo é muito mais do que uma aldeia, mas é uma aldeia global também. E, portanto, trazer proximidade à vizinhança, estamos a falar do Dia do Sorriso, a importância do sorriso, a importância de nós estarmos disponíveis para o outro. E depois para a frente, diversidade cultural, a igualdade de género. É importante que as crianças entendam e não estranhem quando na sua escola aparece um menino que vem de um país diferente, ou que não estranhe se vem um menino que vem que de manhã só com a avó, ou só com a mãe, ou com duas mães, ou com dois pais, ou um menino chinês, ou um menino português, ou o que seja, é um menino. E, portanto, as histórias têm um poder que eu acredito, e é esse que eu tento puxar, nos trazer como pessoas. Todos nós somos pessoas. Não interessa como cada um gera a sua vida. Somos pessoas. E, portanto, respeitando a forma de estar de cada um, nós teremos uma sociedade muito mais respeitadora e seremos muito mais respeitados, porque nós também nos estamos a respeitar. E, portanto, pegando nisto, o que é que acontece? Escolho textos tal e qual como este agora, que tem esta mensagem forte de percebermos que às vezes, quando tantos dizíamos, mas são dois pais e aquele menino tem dois pais, se calhar tem duas pessoas que o amam. Contos que os miúdos, e nós sabemos que às vezes pequeninos nas escolas, as crianças, até certo ponto, são um bocadinho cruéis, quando não conhecem uma realidade, são capazes de apontar o dedo, porque se calhar em casa já ouviram apontar. E com as histórias, às vezes os miúdos entram nas coisas com tanta vontade e de uma forma tão natural que as histórias, chegamos a uma conclusão, são a maior aprendizagem é darmos estes valores assim de bandeja com uma história. Então,
comecei a fazer este percurso, correu muito bem, cada vez ia tendo mais solicitações. Felizmente, que eu costumo dizer que tenho uma carteira de amigos geniais, como, por exemplo, a Cláudia, que estava há pouco na história e que faz parte da equipa, voluntária também, porque aqui somos todos voluntários. Temos uma quinta pedagógica próximo do local onde está a Mala de Histórias, cujos proprietários da quinta, que trabalham de uma forma muito sustentável e respeitam a natureza e os animais que estão com eles, também são nossos colaboradores. Muitas vezes eu conto histórias levando os animais da quinta. Isso é engraçado. São uma delícia. Sim. Vamos às escolas e vou contar uma história de 2 coelhos e levamos os próprios 2 coelhos. E os miúdos acham uma delícia, como vocês podem imaginar. Às vezes são meninos da cidade. Que nunca viram. Não, verdade. Sim. Ao pintainho. Bom, tentamos passar esta mensagem, às vezes através dos animais, ou através da quinta, o percebermos que é preciso preservar o ambiente, que é preciso termos outra forma de encarar a vida. E agora, olha, com a Covid, todos nós começámos a repensar um bocado os nossos hábitos e os nossos comportamentos, não é? E, portanto, quando dou fé e quando me apercebo, a Mala de Histórias já está rodeada pessoas, rodeada de amigos e com um caminho forte, porque cada um traz uma ideia nova e todos juntos, lá diz a música, somos mais fortes. Depois disto, há editoras como a Nuvem de Letras, que reconheceu algum prestígio, vamos chamar assim, sem qualquer modéstia ou imodéstia, como quisermos entender a palavra, mas que ofereceu uma parceria. Portanto, eu tenho livros, o que é uma valia fantástica. Vocês sabem que os livros são caros e, portanto, dão-me os livros, mandam pelo correio, os livros recém-editados, eu trabalho os livros e levo-os às escolas. E, portanto, lá está uma parceria, vamos crescendo sempre com o mesmo foco da leitura. No meio disto, também tive um convite para um projeto, e acho que falámos nisso durante os e-mails que fomos trocando, muito interessante, que se chama As Línguas de Herança. E, portanto, quando eu já não esperava e andava paulatinamente, escola em escola, de museu em museu, com a minha malinha de histórias, contando as histórias, recebo um convite da Alemanha. Uau. Tinham ido à página de Facebook da Mala das Histórias, tinham seguido o trabalho, acharam que havia muito rigor e muita consistência da forma como estava a ser trabalhada a língua portuguesa, literatura portuguesa. Então lançaram-me o convite para ir contar histórias a Munique. Uau! Vou nem algo voluntário para ir viajar um bocadinho, sim. Foi o melhor presente, vocês acreditem, que foi o melhor presente que eu recebi e o maior elogio. Porque, como eu falei logo de início, eu tenho 68 anos, eu estou reformada. Eu sou uma pessoa feliz, mas que me contento com muito e com pouco, mas que eu próprio vou sempre pondo a distância maior nos objetivos que eu vou traçando, porque eu não deixo de sonhar, como há pouco falamos. E naquela altura que a pessoa pensa, já não vai acontecer nada, porque já tenho 68 anos, eu já devia estar mais, era sossegadinha, aqui ao meu cantinho. É ver alguém que me reconhece valor e que me convida para ir para lá, pagando umas viagens, pagando uma estadia, oferecendo-me contacto com os outros, porque depois não era só eu ia representar a língua portuguesa e de Portugal, mas foram outros, foram de outros países. E, portanto, aquilo era um encontro internacional de línguas de herança. Fiquei muito contente. Olha, no princípio, a vos falar com toda a sinceridade, eu pensei que aquilo não era bem para mim, que havia ali qualquer coisa. Estava a mais. Porque eu, com tantos contadores, jovens, bonitos, fantásticos, porque a mim... depois, quando percebi e fui, foi um privilégio imenso de aprendizagem, porque encontrei todos os outros contadores da vossa idade e, portanto, o leque de faixa etária era enorme, mas muito bem acolhida. Aprendi imenso com eles. Penso que eles também aprenderam alguma coisa comigo, porque isto é um encontro geracional e nós aprendemos sempre, não é? Aprendem sempre uns com os outros. E foi um projeto que vocês talvez não conheçam, mas que eu acho mais fantástico e que aqui deveríamos pensar muito seriamente nele, que é preservar as línguas de herança. Ou seja, Munique
a cidade de Munique tem uma grande colónia de imigrantes de todo o mundo. E como vocês sabem, a imigração neste momento também é um bocadinho diferente da imigração anterior. Sim. Portanto, agora são universitários que vão à procura dos seus mestrados, dos seus doutoramentos, enfim. O que acontece é que há muitos jovens que vão, neste caso para Munique, um português ou uma brasileira, e casam lá com um grego que está lá também. E têm um filho que vai para a escola alemã. A língua é a língua alemã. Mas o governo alemão faz uma coisa fantástica, é não que aquela criança nunca perca a sua língua de herança. Que é muito bom. Porque senão perde a sua história, perde a sua identidade. A sua cultura, claro. A sua cultura, tal e qual. Então, as bibliotecas em Munique têm núcleos. Há brasileiros, há santomenses, há angolanos, moçambicanos, brasileiros, língua portuguesa. Então, há um núcleo de documentação portuguesa. Há Senegal, França, há documentação francesa, percebe? E então ali era um encontro de todas essas línguas de herança para que, no meu caso, Portugal estivesse com as comunidades de imigrantes onde houvesse crianças que falassem português. E foi um encontro, foi no Parque da Baviera, foi genial, como eu digo, todos divididos pelos respectivos países, e foi uma aprendizagem fabulosa. Depois disso, segue-se o Dubai, seguiu-se Tirol, a pandemia não deixa agora seguir neste muito mais. momento, e agora Sim. seguem-se os encontros online. No domingo estivemos a fazer o segundo encontro para o Brasil. Pronto. É um bocadinho mais engraçado ir lá. Mas pronto. Ainda para mais depois. Aqui é que a idade, não é nas histórias, porque nas histórias penso que ainda não me engasgo, mas nesta história da informática muitas vezes já assim não é. E, portanto, caiu-me a ligação 2 ou 3 vezes, porque, entretanto, fiz para lá qualquer disparate e saí de cena, mas depois entrei outra vez e a coisa compôs-se. E pronto, isto é o meu caminho, este é o caminho da mala. Muitos outros projetos estão em andamento. Eu gostava também aqui de referir um pormenor que eu acho importante. Portanto, toda a minha vida ativa foi feita nas Caldas, no Bom Barral, em Leiria, em Lisboa, mas maioritariamente em Lisboa. Reformei-me, eu nasci no Bom Barral e voltei às minhas raízes. É o meu berço, é o meu colo. E, portanto, no Bom Barral é uma vila do Oeste, que neste momento está tão próximo de Lisboa, porque há 8 dá-nos esta grande vantagem, mas é aí que eu me encontro. Encontro os meus cheiros, encontro a minha história. E é no Bom Barral que a mala de história está sediada, portanto, eu tinha que dar um endereço, não dei Lisboa, dei Bom Barral, por esta ligação afetiva. E é no Bom Barral que eu tenho as maiores parcerias. Depois daí parte, como já disse, até para Munique todo o mundo, vão. sim. Mas no Bom Barral eu faço questão das escolas de Bom Barral estarem sempre em primeiro, porque já se ligou, já se criou ali uma empatia muito grande entre professores, entre a mala, entre os professores, entre os alunos, que entretanto já vão crescendo, porque já são 9 anos de caminho. Eu reformei-me com 59 e iniciei o projeto e agora tenho 68. E, portanto... penso que ainda tenho mais alguma coisa para andar. Bastante ainda é nova. E pronto, e a mala ainda está cheia de projetos que eu penso continuar. Sempre ligada a causas e sempre ligada a esta coisa do voluntariado, que acho que é tão importante. Custa-me muito, olha, a conversa é como as cerejas, mas anteontem, no próximo domingo, como vocês sabem, é o Dia do Animal, não é? Em que se apela à adoção de animais, em que todos nós temos que repensar... Cuidar os animais. Cuidar, não, às vezes não pensar em comprar e ter aquela raça XPTO, mas adotar. Há muitos animais a precisarem de sair dali. Ter uma casa, não é? sim. E o esforço brutal que as associações estão a fazer nestes momentos para conseguirem tomar conta de tantos animais, cada vez mais em abandono. E, portanto, lá vai o Perder das Histórias. E lá vai o Bom Barral outra vez. Fui à Câmara pedir se achavam de que, de alguma forma, a história podia ir a um canil. E eu contar uma história num canil, que a Câmara me ajudasse a levar pessoal para a filmagem e que, através da história, se pudesse apelar à adoção para aquele vídeo correr durante o Dia do Animal.